Bom, pessoal, essa live aí, na verdade, é com o Cleiton, né? Nosso querido Cleiton. E informo a vocês também que agora o Cleiton faz parte da nossa equipe, né? Na equipe do Suprassumo do Direito. Então, essa live, Cleiton, é uma live de boas-vindas para você, né? Que você desenvolva o seu trabalho. Confio bastante em você, sei da sua competência, do seu esforço. E vou dizer o que eu estava conversando hoje e depois eu vou fazer esse comentário. Não adianta, às vezes as pessoas pedem para acompanhar o professor, pedem para acompanhar o advogado, para fazer as coisas. Mas às vezes as pessoas, Cleiton, querem acompanhar a gente só por mera vontade de ter curiosidade. E na verdade o professor ele sempre vai observar o aluno que tem o interesse e o aluno que tem a capacidade de desenvolvimento. Foi como eu te disse um dia. Então, o convite para você acompanhar, fazer parte do projeto é justamente esse. Porque eu vi em você a possibilidade de um aluno que gosta da disciplina, que quer conhecer e não é um curioso, apenas para ver a rotina. É um estudante que quer desenvolver, sim, o seu trabalho frente à advocacia criminal, frente à docência criminal. Então, essa é a minha função aqui. Eu vi em você, como eu te disse um dia, vi o seu desenvolvimento na disciplina de prática, te convidei para fazer um júri. Então, esse é o caminho. Você demonstrou ao longo do contato que eu tive de outros professores que você tinha o dom para a coisa e que, nesse caso, sim, você sempre será o escolhido dentro do seu caminho. Então, parabéns. Isso é fruto do seu estudo, fruto da sua dedicação, fruto de você estar aqui e fico muito feliz de você ter aceitado o convite de fazer parte do grupo criminal do Suprassumo do Direito e já deixo os nossos amigos aí alertas que Cleiton fará várias lives com a gente lá pelo Suprassumo e faz parte da equipe. Parabéns, Cleiton. Bem-vindo ao grupo. Professor, uma gratidão. Sempre eu levei a vida acadêmica com muita seriedade, muita responsabilidade e acredito que isso faz parte também da minha própria construção e evolução dentro da universidade. Então, assim, tem um professor que para mim sempre foi referência na matéria de prática, fez total diferença, inclusive na minha aprovação na OAB. Então, somente gratidão e, de fato, agradecer a Deus e ao Senhor por estar me dando a oportunidade aí que eu acredito ser de ouro e que eu posso ali caminhar ao lado de grandes pessoas com grandes conhecimentos e agregar cada vez mais. Pronto. Parabéns para você, obrigado pela confiança. E sim, vamos lá? O que é que nos trouxe aqui hoje, Cleiton? Fala para mim. Professor, pandemia, coronavírus, gera aquela certa insegurança, aquela certa instabilidade, mas essa estabilidade também perpassa o mundo da seara criminal. E fica aquele questionamento, será que eu posso de fato ser responsabilizado criminalmente por não cumprir a determinação do poder público? Queridos, de logo precisamos entender, tá certo? Que decreto não cria lei penal. Isso é muito importante porque, inclusive, fiz uma pergunta aqui no meu perfil e muitas pessoas justificaram dizendo que decreto poderia criar lei penal. E isso sabemos que não pode. Entretanto, existe a lei no Código Penal de número 268, tá certo? Que ele é uma norma penal em branca e, como sabemos, as normas penais em branca, elas precisam de um incremento. Ela já nasce inválida por natureza, sem sombra de dúvidas. Entretanto, ela precisa de uma complementação, tá certo? E essa complementação ela pode ser de duas categorias, a doutrina diverge em relação a isso. Pode ser uma complementação heterogênea ou uma complementação homogênea. E aí entra o embate doutrinário, inclusive no que diz respeito à reserva legal, tá certo? A corrente que defende a heterogênea primora que o próprio poder público, através de decretos, seja do governo, seja dos municípios, pode disciplinar, sim, uma complementação para a materialização ali do ilícito do 268. Enquanto a corrente inversa, minoritária, defende que somente lei em sentido estrito poderia ali regular a complementação necessária para o tipo penal do 268, tá certo? Então, nesse sentido, inicialmente, acredito eu, seja importante destacar que decreto não faz lei penal e que essa complementação majoritariamente entendida como sendo heterogênea, ou seja, o poder público, o poder executivo, pode sim disciplinar ali através de seus decretos, sendo em âmbito governamental do Estado ou em âmbito municipal, sim uma complementação para materializar ali o invisto 268. Professor, esse invisto, graças a Deus, é pouco conhecido, tá certo? E é pouco aplicado também.
visto que sua aplicação se dá realmente em situações, em contextos aí extremos, e temos sorte aí de não viver isso com certa frequência, tá certo? Eu gostaria aqui de ler rapidamente só o tipo penal, para trabalharmos em cima do próprio tipo penal. Tá. Cleiton, só rapidinho. Então, pessoal, é o seguinte, o que é que o Cleiton falou com vocês aqui? Ele trouxe para vocês o 268, que é um tipo penal que está em voga, agora por causa da pandemia, e explicou para vocês a forma de que esse tipo penal ele pode ser complementado de duas maneiras. Você tem lá um tipo penal simples e ele precisa de um complemento. Foi isso que ele falou, a questão do complemento da norma penal. Exemplo clássico. Você tem um brinquedo e aquele brinquedo funciona. Mas para que ele funcione plenamente precisa de outro brinquedo, ou seja, de um complemento. Então, basicamente, ele trouxe para vocês a questão do direito penal de uma norma penal em branco, falou da reserva legal, e agora ele vai ler para vocês o tipo penal referente ao 268. Vamos lá, Cleiton. O tipo penal é no seguinte sentido: infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Queridos, não resta dúvida que o coronavírus é uma doença contagiosa e sua principal característica é sua fácil disseminação. Então, podemos visualizar que assim, a pandemia e a doença que está em voga, sim, se aplica aos moldes ali do artigo 268 do Código Penal. Doutores, esse crime é um crime de perigo abstrato, tá certo? É importante frisar isso porque basta que a pessoa ali, naquele intuito, já ali pode materializar a consumação da prática delituosa, tá bom? Algo que eu reputo ser ali importante é que esse delito ele se materializa na prática ali efetiva, tá certo? De intentar ali contra a incolumidade pública. E voltando, como nós já vimos que pode sim, em razão... Pronto, senhor. Só Cleiton, só dê a explicação o que significa incolumidade pública, se é um número determinado ou um indeterminado de pessoas. Nesse sentido, é um número indeterminado de pessoas. Correto, professor? Então, assim, você tem o intuito ali de propagar de forma disseminada aquele contágio e você pode também incorrer nesse contágio aí na modalidade qualificada, ou majorada, perdão, quando se trata, havido o parágrafo único, dos profissionais da saúde, em geral, como médico, enfermeiro e por aí vai. Beleza. Vem cá, Cleiton. Então, me surgiu uma dúvida em relação a essa situação. Aqui em Salvador, né, você acompanhou, nós tivemos uma polêmica em relação a uma situação de uma jovem que teria ingressado no ônibus sem as máscaras, né, e o poder público disse que agora tinha que ter a máscara. E agora, como é que vai ser? Como é que aquela situação que ocorreu, que circulou nas redes, no vídeo, ela responde por esse tipo penal? As pessoas que agrediram ela respondem? Dá para você trazer para a gente mais ou menos a sua visão sobre isso aí? Com certeza. Professor, tivemos aí diversas interpretações desse caso e diversas narrativas. A primeira narrativa é que ela entrou no ônibus sem máscara e começou a tossir, e certamente praticando essa conduta pelo fato de Salvador ter uma normativa, um decreto vigente, coibindo as pessoas, obrigando as pessoas a usar máscara no transporte coletivo, não restaria dúvidas ali para o enquadramento da conduta daquela cidadã no tipo penal do 268, tá certo? E o 268 é uma infração de menor potencial ofensivo. Importante destacar isso em razão da sua pena. Vai ser julgado lá no Juizado Especial Criminal, tá bom? Entretanto, também houve outra vertente ali dizendo que ela entrou no coletivo, sim, com a máscara, porém passou mal. E aí temos que ter uma interpretação também um pouco mais humanística, né? Se nós estamos ali em uma situação de um contexto de uma pandemia mundial, redundante, mas espero que entendam, e você está em um transporte coletivo já de alta lotação, porque pelas imagens o ônibus não estava vazio, e você começa a passar mal e você é agredida por terceiros, me parece algo de não muito bom tom. E em relação aos agressores, consigo tipificar ali a conduta deles como constrangimento ilegal. Por quê? Porque eles e também via discussão se enquadraria em exercício arbitrário das próprias razões, do 345 do Código Penal. Mas para mim não seria o 345 porque eles não teriam a legítima, naquele caso em concreto, de retirá-la do transporte coletivo.
Ali, no meu entender, não havia uma legítima por parte deles ali de retirá-la. Embora eles Mas tenham o dever... quando, Sim, quando você colocou que seria constrangimento legal, mais a pena correspondente à violência ou só a questão do mais a constrangimento? pena, mais a pena é relativa à violência. Cumulativamente, concurso material. Como o próprio artigo Continue. 146 dispõe. Só que eu não consigo visualizar o 345 justamente por isso, porque não havia, na minha concepção, a legítima ali de retirá-la do transporte coletivo e afastá-la para que o ônibus seguisse viagem. Acredito que essa obrigação de fiscalização não é do cidadão, é do poder público, que inclusive normatizou ali a situação jurídica. É isso. Eu estava comentando e vendo isso aí, agora vendo as suas explicações, que na verdade houve uma normatização da proibição, principalmente no transporte coletivo, contudo o Estado não disse como isso vai funcionar. O Estado apenas disse, olha, é proibido entrar, e o motorista do ônibus vai parar o ônibus. Sim. E se as pessoas começarem a dizer que tem que levar? E se as pessoas tomarem essa atitude? Então, na verdade, essa normatização do poder público ainda carece de uma implementação maior de como isso será de fato executado. Porque ali, na verdade, nós tivemos o Estado determinando algo, a ausência completa do Estado naquela situação e os particulares, por vontade, praticaram aquele ato. Então, na verdade, ali, o Estado ainda vai ter que dar uma normatização, vai ter que disponibilizar um número, ou outra circunstância, ou outro fato de que, quando alguém entrar com a máscara no ônibus, quem vai resolver? O motorista de ônibus não pode, o cobrador não pode, e o particular muito menos. Porque senão vai virar uma barbárie, vai virar um pandemônio essa situação. Me tira uma questão ali, Cleiton. Na questão dentro do ônibus ali, daquela situação, você verifica que somente quem agrediu deve ser condenado, deve ser processado, ou as pessoas que instigaram, que incitaram, também pode responder? É só uma pergunta dentro do seu entendimento, o que é que você acha? Acredito sim que aquelas pessoas que instigaram, que foram, no meu ponto de vista ali, partícipe da ação delinquente, deveriam sim ser ali penalizadas, e inclusive e requer observação ali para ver se de fato não houve mais de 4 pessoas, né? Porque se houver a figura de mais de 4 pessoas ali, já a pena se modifica e a situação ali dos agentes também se modifica. Então, assim, no meu ponto de vista, deve haver ali por parte do Ministério Público uma visualização bem minuciosa de como se procedeu aquela consequência, aquela ação jurídica ali, que é tutelada pelo direito penal, inclusive através da câmera do coletivo, né? Porque hoje os coletivos têm câmera e devem ser utilizadas justamente para isso, nas investigações, e servem ali de elementos de prova a fim de qualificar certos tipos de delito. Certo. Vem cá, Cleiton, só a título de curiosidade nossa aqui, tá? Parabéns para você pelas explicações, tudo caminhando bem, graças a Deus. Você vê a possibilidade de alguma forma, não sei se você deu uma olhada, uma pesquisada, se, também, o crime de pandemia, né, de epidemia do Código Penal, você acha que nessa possibilidade, do momento que nós estamos vivendo, alguém pode responder por ele? Você chegou a dar uma olhada nessa possibilidade? E ser muito sincero, não. Não me adentrei especificamente no delito de pandemia. Então, nesse contexto, não vou julgar uma resposta para não ser ali antécnico, né? Assim, responder sem técnica. Nada, tranquilo. É porque, na verdade, algumas pessoas, depois, a gente pode até bolar maior, uma situação maior, nós temos que depois dar uma olhada no crime de epidemia. Também tem outros crimes que a gente depois vai sentar para ver uma live mais extensa. A gente pode trabalhar com os crimes contra a ordem econômica, crimes contra a ordem tributária, crime contra a defesa do consumidor, o crime de moléstia grave. Então a gente tem ainda uma gama bem grande, mas por isso que eu perguntei se você tinha, porque na verdade essa aqui a gente cingiu a questão do 268 juntamente com a questão da violência em relação àquela jovem. Me parece ainda, Cleiton, que aquela jovem ela tem distúrbios mentais. Me parece ainda que ela é usuária de droga ainda, né? Então Isso. ainda assim... Agora, Cleiton, me faz então essa ponderação. Fiquei sabendo que ela é usuária de drogas. Dentro desse contexto, ela responde criminalmente? Se ela responder criminalmente pelo fato de ser usuária de drogas... Sim, viciada. Viciada. Ela é viciada. Sim. Professor... Rapaz... Assim... Veja aí, meu filho. Sendo um cara legalista, eu diria que sim. Agora, sendo um cara ali garantista, eu diria que não. Tá. Legalista, diga que sim, mas se fizer o exame de toxicoma e atestar que ela é inimputável, você faz como?
Aí eu vou para a teoria do crime, né? Vou ver se o fato é típico, antijurídico e culpável. Se ela tem a culpabilidade dela ali, aplicável naquele caso em concreto. É justamente isso aí. Uma das questões, Cleiton, que eu fiz você chegar aí, graças a Deus, demonstra essa provocação que eu fiz de todo o seu conhecimento, é justamente isso. Porque se ela for viciada e for uma toxicoma, foi como você bem falou. Se você for percorrer o caminho do crime, quando chegar na culpabilidade, ela é isenta. Ainda tem esse outro problema. Porque parece que visivelmente ela é toxicoma, salvo engano, dependendo de crack, não sei bem. E aí, se isso ficou comprovado e se isso demonstrar a sua inimputabilidade, ela ainda será absolvida, né, do 268, e o pessoal todo ainda será responsabilizado pela agressão. Então, é outro ponto que deve ser analisado. Parabéns pela sua exposição sobre esse ponto particular, que justamente eu provoquei. Agora, me tira uma dúvida, Cleiton, na sua posição. O cobrador e o motorista de ônibus, eles foram omissos naquela situação, já que a normativa inicial é que o motorista de ônibus tenha que ficar parado, botar todo mundo para descer. Você entende, ou você vê essa normatização, você vê essa omissão deles, ou, na verdade, eles não poderiam se colocar em risco também, salvo, né, o cara, a galera que já estava meio nervosa. O que é que você vê naquela situação em relação ao motorista e cobrador? Inclusive, eu vi de uma pessoa que deu entrevista em um certo jornal, não me recordo agora qual foi, se foi Record, foi SBT, que a passageira em questão, ela traseirou, ela pombou no ônibus. Então, assim, o motorista, teoricamente, inicialmente, nem tinha ali a ciência que aquela cidadã estava no coletivo, visto que ela não entrou pela porta da frente, ela não pagou passagem. Então, assim, o motorista está ali para dirigir. O motorista não está ali para fiscalizar a conduta dos passageiros. Então, não visualiza omissão em relação ao motorista e cobrador, visto que estão adstritos a cumprir sua função e não tem nem o poder ali de controlar os passageiros. Perfeito. É isso que eu fico dizendo sempre. Porque às vezes as pessoas querem colocar uma omissão onde não existe. Gente, o motorista e o cobrador, nessa situação, eles são meros espectadores que podem ser agredidos também, como a gente já viu aí várias discussões deles serem agredidos. Então, bota a retidão aí e vê que essa normatização do impedimento da pessoa entrar no ônibus, bem como a questão do 268, é uma questão de Estado. É a polícia que vai ter que fazer, ou a GCM, a Guarda Municipal. Não é o particular. Não é, o Estado não autorizou nessa hipótese, tá? Nessa hipótese, só para você ver aqui, Cleiton, escrever assim, ó, mas o motorista não é segurança? Não. O motorista não é segurança. O motorista é motorista. Ele não é segurança. Ele tem posição de garantidor? Tem. Mas ele não é garantidor no dirigir, no guiar, mas ele não tem poder de polícia para colocar para fora, para obrigar a botar a máscara. Não é isso. Essa normatização vai ter que ficar clara, que ainda não está aos nossos olhos essa normatização em relação ao 268. Tá bom, Cleiton. Então, na sua visão agora ali, beleza, foi uma afirmação, ok. Então, na sua visão ali, a materialidade das pessoas que agrediram ele, a autoria e materialidade, estão definidas para você ali, não há nenhum tipo de dúvida de quem praticou. Sim, restou-se comprovada. Logicamente que na instrução criminal você pode contestar a própria questão da emoção, a situação psicológica que nossa atual é diversa e assim, o judiciário tem que se adequar a ela. Vai ser questão primária do judiciário compreender que as emoções e as lascivas internas do ser humano nesse momento de pandemia é diversa, é nunca vista. Então, assim, requer de fato um aperfeiçoamento por parte do judiciário ao julgar a conduta de cidadãos que praticam delitos envolto aí do 268, mas sim, a materialidade ali da agressão e do constrangimento ilegal restou-se visível, em especial porque conseguiram efetivamente retirar ali a passageira do coletivo. Você percebeu, não sei se você está acompanhando, que ela ficou hospitalizada? Isso é um agravante? Isso traz uma responsabilização maior para os agressores? Você percebeu isso? Eu não fiquei sabendo que ela ficou hospitalizada, não recebi essa informação. Inclusive, foi uma questão que eu debati aqui, uma questão que eu fiz, que as pessoas, não, isso é lesão leve. Como é que você sabe que é lesão leve? Você é médico? Você é legista? Você não tem autonomia para isso. O direito penal não tutela os graus ali diretamente da lesão, você não está aqui para isso, nem o juiz pode fazer isso. Então, assim, a gente tem que recorrer às ciências acessórias a fim de garantir, de fato, o cumprimento da lei. Então, assim, como você trouxe essa informação, aí fica o questionamento, será que de fato foi uma lesão leve agora?
Será que não foi uma lesão grave? Será que daqueles chutes ali não pode ter causado ali na pessoa uma lesão irrecuperável na coluna? Não podemos afirmar somente ali a área médica para trazer esse trato mais afinado à situação jurídica. Só fizeram uma pergunta aqui, eu não sei se você também está conseguindo ver aí. Acho que as suas perguntas são uma, acho que as minhas são outras, né? É porque sei, dá uma confusãozinha aqui nas perguntas, mistura tudo. Tá. Vem cá, me perguntaram sobre linchamento. Cleiton, linchamento é tipo penal? Professor, assim, desculpe minha ignorância, mas eu nunca consegui visualizar no Código Penal o delito de linchamento. Assim, acredito que não seja. Não, linchamento, gente, não é tipo penal. O Cleiton está coberto de razão. Linchamento pode se classificar como multidão delinquente que pode gerar lesão corporal ou morte e ainda o crime de rixa. Preste atenção. Rixa não é se eu e Cleiton tivéssemos um problema. Rixa é quando 3 pessoas elas se agridem e dessa rixa pode gerar lesão corporal ou morte. Então, o linchamento em si pode configurar o quê? Rixa. Pode configurar, ou multidão delinquente. Cleiton, uma pessoa aqui me fez uma pergunta que talvez seja importante para você aqui. Concurso de pessoas, o que é que você acha sobre isso? Naquele caso em concreto? Sim. Houve concurso. E não, ali não tem nem cooperação do nosso amigo. Não tem. É todo mundo no intuito de tirar a mulher do ônibus. Então, assim, acho que nem se discutiria esse concurso. E o que se discutiria, em verdade, é a quantidade de pessoas. Se haviam mais de 4 ou não. Porque, na verdade, ali a gente vai ter, se for levar a vaca fria, né, a situação bem tranquila, nós temos a participação moral ali, né, e a material. A depender do pega, vai, não vai, você tem uma ampliação enorme da quantidade de atores que podem ser responsabilizados ali. Salvo o melhor juízo, já está até havendo a investigação, já baixaram a portaria, o Ministério Público vai entrar, né, na investigação. Então, Cleiton, só para a gente chegar a uma conclusão rápida ali. Em nenhum momento nas suas pesquisas, você entendeu, ouviu que há uma legitimidade, tanto que você excluiu o exercício arbitrário das próprias razões, não há uma legitimidade nenhuma, sendo redundante, das pessoas que agrediram aquela senhora. Nenhuma. Não há legitimidade nenhuma. Alguma. O Estado que deve atuar. Nós não podemos confundir nossa atuação com a atuação do Estado. Temos uma evolução histórica do direito e ela se mostrou que o direito penal veio para coibir a ação ilegítima das pessoas. No passado, temos a lei de Italião como grande referência do olho por olho, dente por dente, e já vimos as mazelas que nós vivemos aí, permitindo que o ser humano, por si só, se legitime a achar algo. Até porque o achismo possui diversas visões, e o Estado está aqui para tutelar essas situações jurídicas. Pronto. Justamente o que o Cleiton falou, gente, é porque antigamente nós tínhamos a questão da vingança privada. O que vimos no ônibus foi uma vingança privada, do particular por um particular. E o Estado permite, em casos excepcionais, que você se utilize da sua força contra outrem. Casos excepcionais. Ali você não está numa agressão atual e iminente, nenhum Estado de legítima defesa não está ali. Então a questão ali é bem, do estado de necessidade, você não está ali. Então, tem que tomar muito cuidado com o que nós vamos fazer daqui para frente, como a questão do que nós vamos proceder nessas situações, para que não tenhamos na verdade, uma recriminalização. A pessoa cometeu um crime, mas você que atingiu vai ser recriminado. Sim. Então a situação é bem complexa em relação a isso. Cleiton, satisfação imensa ter batido esse papo com você. Né? Bem-vindo ao Suprassumo do Direito. Bem-vindo à equipe de Direito Penal. Está aí franqueado a você os seus dias de live, os seus dias de conteúdo, os seus dias de card. Parabéns, eu estou aqui para lhe ajudar no que for possível. Agradeci e agradeço a você agora, pessoalmente, por também aceitar me ajudar nessa caminhada, nessa troca de conhecimento que nós vamos ter daqui para frente. Parabéns. E vou dizer 1000 vezes a você a mesma coisa. Continue com a sua postura, continue se mostrando um cara dedicado, que você não vai pedir nada a ninguém. As coisas vão chegar para você como estão chegando, e vão chegar muito mais. Porque nada melhor do que um professor, de que ver o seu aluno, inclusive chegando mais longe do que ele. Então eu desejo a você hoje que o caminho que eu puder traçar, te orientar, para que você chegue a mais.
Eu não quero que você chegue nem perto, nem fique do meu lado. Eu quero que você chegue a mais. Porque se você, quanto mais longe você for, eu sei que eu também estou chegando de alguma forma, indiretamente ou diretamente, mais longe. Parabéns por esse estudante brilhante que você é. Você tem um futuro brilhante, sua carreira brilhante. E estou aqui para lhe ajudar no que for possível. Muito obrigado, professor. Simplesmente, a única palavra que eu posso definir aqui é gratidão. Gratidão, nada mais. Você sabe do reconhecimento, do mérito que para mim é carregar, estar ao lado do senhor e uma pessoa que eu vi de muito perto ali, dominar o direito penal e assim, me desculpe a expressão, me sentir burro na sala de aula, de chegar em casa e ter que abrir o livro 5, 10 vezes, a fim de chegar na sua próxima aula sabendo o conteúdo. Então, assim, isso me motiva e me motivou muito no meu tempo de graduação, que eu estou saindo agora, mas assim, ter um professor como o senhor em sala de aula fez toda a diferença para a pessoa que eu sou hoje. Gratidão. Ou melhor, ter um aluno como você que faz a gente crescer cada vez mais. Parabéns, meu amigo. Até a próxima. Peço que você deixe a live gravada para que a gente já possa subir sua live no Suprassumo e no meu canal também do YouTube. E a próxima live que eu fizer, melhor ainda, o próximo webinário que eu fizer, você é meu convidado para a gente discutir um processo ao vivo para a galera. O convite já está feito aqui, eu vou passar o processo para que você discuta comigo um processo no meu próximo webinário. Fechou. Tá bom, então? Valeu, pessoal. Um abraço, meu irmão. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.